Estava aqui no mudo. Então, pessoal, o que eu estava falando é o seguinte, né? Então, a gente vai fazer agora um webinar falando especificamente do programa License Scrum, tá? Vou falar do 353 Scrum, vou falar sobre patterns para hiperprodutividade e o que é Scrum de verdade e o Fragile, ou seja, fingir que está fazendo Scrum, como muita gente diz aí no mercado, sprintar, tá? Coisas que para facilitar aqui, né? Então, alguns itens aí para a gente conseguir ter um webinar de alta qualidade, que vocês consigam interagir bem comigo e que eu possa principalmente responder as dúvidas de vocês, né? Se vocês olharem aí no Zoom embaixo, né? Tem um local onde vocês podem mandar mensagem no chat, né? Que alguns de vocês já estão mandando. Bem-vindo, Henrique. E tem um outro lugar que está como Q&A, que é QIA, né? Ou seja, de perguntas e, desculpa, respostas. Se você tem uma dúvida, eu recomendo você colocar aí, porque aí eu consigo responder, né? Enquanto eu estiver respondendo, vai aparecer em cima a pergunta que eu estou respondendo, tá? Isso vai facilitar tanto quando a gente subir esse webinar no YouTube para outras pessoas acompanharem, mas também vai facilitar eu conseguir ver quais as perguntas estão correlacionadas, porque eu vou ver aqui uma lista de perguntas, tá? Se você tiver qualquer dúvida, a qualquer momento, coloque lá a pergunta. No final do webinar, eu vou buscar responder todas as perguntas que vocês tiverem, tá bom? E principalmente sejam bem-vindos, né? Obrigado por terem entrado aqui para compartilhar aí 1 hora da sua noite nessa quinta-feira, né? Então vamos começar. Pronto. Prontinho. Legal. Vamos lá, né, pessoal? Então, o que é o programa License Scrum, né? O objetivo principal dele é selar desempenho, obter resultados e definir o futuro, né? Muitos dos conceitos nesses 4 livros, né, estão dentro do programa, principalmente os 2 primeiros, que são os 2 livros do Jeff, né? O primeiro é do Jeff com o filho dele, o segundo ele não participou, é muito mais o filho dele, mas por que isso? Porque é um livro que fala de patterns, né? Eles já são conhecidos, né? E eu vou mostrar como você não precisa nem comprar esse segundo livro, onde você pode encontrar as informações que estão nele, tá? Para ajudar você a atingir a performance. E quem sou eu, né? Alguns de vocês aqui que entraram já vi e já são nomes que eu conheço, então acredito que já me conheçam, mas outros não, né? Então, meu nome é Rodrigo Camargo, né? Eu sou trainer tanto de Scrum at Scale, né? Que é a maneira de escalar o Scrum, né? De maneira orgânica, e sou trainer de License Scrum, né? Então, tanto de Scrum escalado quanto Scrum não escalado. Tá? Eu passei por todas essas empresas que estão aí na imagem, né? Além das minhas badges de trainers, eu sou CSM, CSPO, CAC e Leader Coach, tá? Eu gosto muito mesmo dos meus 2 gatos, tá? Gosto de esportes americanos, sou casado, né? E como aqui na direita em cima, vocês podem estar observando, eu gosto de colecionar figuras de ação. Tanto é que eu tenho uma plaquinha exatamente como essa colado no lado dessa estante, avisando as pessoas que se você mexer nela é por conta e risco. Tá? Para começar, onde surgiu o Scrum? Né? Então, assim, quem criou, onde foi, né? Contexto, né? Então, se a gente pegar o Scrum e for lá atrás e entender, né? Ele nasceu do quê, né? Tanto da vida, da experiência do Jeff Sutherland, quanto do Ken Schreiber, mas principalmente as experiências de vida do Jeff. Por que a gente tem essa visão? Porque muitas das coisas incorporadas no framework Scrum vem justamente da vida de um piloto, né, de caça, de combate, que o Jeff foi, da Força Aérea Americana, né? E qual o objetivo principal, né, do Scrum? Deixa eu só colocar.
Muito bem, agora eu consigo o point. Tornar o trabalho visível, né? Então essa é a base do Scrum, mostrar o que está sendo feito. Então se você vai em empresas que não estão executando o Scrum de maneira correta ou ainda estão muito tradicionais, se você chega lá, senta e passa o dia na empresa, você não sai de lá sem saber o que está acontecendo. Se você vai numa empresa que trabalha com Scrum de maneira correta, né? Primeira coisa, você vai ver que tem gente se reunindo e conversando. Se você for lá, você vai saber o que está acontecendo, ou seja, o trabalho está visível, né? A gente usa burnouts, a gente usa Kanban boards, né? E tem o OODA Loop, né? Que é um loop, né? Onde eu observo, né, as coisas que estão acontecendo, eu me oriento, eu tomo uma decisão e aí eu ajo, né? Isso acontece o tempo todo dentro das empresas, tá? Qual que era o problema a ser resolvido, né? Então, lá em 1993, né, surgiu o que o pessoal chama de metodologia, né? Que depois, em 95, junto com Ken Schreiber, o Jeff escreveu primeiro formalizou, né, o que era isso. O que foi, né, a inspiração, né? Os projetos de software ficavam cada vez mais atrasados e cada vez mais caros, né? Tinha que existir uma maneira melhor. E aí eu pergunto, né, para vocês, quem nunca passou por isso, né? Quem nunca participou de um projeto que estava atrasado e acima do orçamento? Então, o Scrum vem para resolver esse grande problema, tá bom? E a formalização desse processo foi baseado o quê? No design do processo que é empírico, ou seja, com aprendizado, né? Que você faz na execução e aí você consolida, tá? Então, como que a gente coloca, né, se a gente for comparar, quando eles escreveram, né, o guide, a gente tem que olhar um pouquinho mais para trás, que é o paper lá da Harvard Business Review, né, que fala do Takeo Shinonaka, que é o novo desenvolvimento, jogo de desenvolvimento, né, ou em inglês, The New Product Development Game, tá? E aí a questão surge que, antigamente, né, então, quando eles foram observar as empresas, todo mundo trabalhava que em ciclos isolados de trabalho, né? Se você fosse numa empresa japonesa como a Fuji, a Xerox, eles ainda trabalhavam em fluxo de trabalho, mas eles executavam o quê? Um pouco de overlapping, ou seja, um pouco em cima do outro, né? Mas um toque muito leve. E a gente observou em outras empresas lá no Japão, principalmente Honda, Canon, 3M, né? O que tudo ao mesmo tempo, ou seja, essa questão de sprintar é o que eu quase não consigo ver aonde começou e terminou o processo. A coisa está muito que encaixada uma na outra, tá? E daí surge, né, somando tudo isso, surge o quê? O 353 Scrum, ou seja, o Scrum de verdade, tá? E aí, vocês têm que entender o seguinte, o Scrum é um framework. Ele vai te dar as peças mínimas para você conseguir entregar um produto. Que produto? Qualquer um, tá? E aí a pessoa resolve tirar a peça. Ah, a gente faz Scrum, mas a gente não tem Scrum Master. Não, a gente faz Scrum, mas meu Product Owner está em 18 times. Ah, a gente faz Scrum, mas essa pessoa aqui está em 5 times, porque ele é um especialista. Tá? Isso tudo gera problemas, porque o Scrum ele considera só um time. Então, quando você fala de Scrum Master, Product Owner e um time de desenvolvimento, né, ou time Scrum, né, você está falando para um time. Então, se você tirar qualquer uma dessas duas peças, o Product Owner ou o Scrum Master, ou tiver alguém com em vários times, você está quebrando o framework, você está quebrando o padrão, tá? Por isso, você não consegue obter resultados, tá? E então, o que é o 353? O básico são 3 papéis, né? Scrum Master, Product Owner e time de desenvolvimento, 5 eventos, né, que são a Sprint Planning,
a Daily Scrum, Sprint Review e retrospectiva, e aí é muito importante eu dizer, quase todo mundo faz Refinement, mas o Refinement não faz parte hoje do Scrum Guide. Por que que eu fiz esse hoje? Porque a atualização que deve acontecer aí, provavelmente até o final do ano, deve incluir, mas hoje não faz parte. Só que é tão eficiente que quase todo mundo faz, tá? E, por último, 3 artefatos, que são o quê? O Product Backlog, o Sprint Backlog e o incremento do produto. Então, essas peças aqui desse 353, a gente não pode mexer ao básico, a gente precisa delas, né, para executar o Scrum de maneira efetiva, né? Quais são os conceitos chaves aí por trás do Scrum, né? Por quê? Né? Já falei um pouquinho, né? Mas eu tenho até uma pergunta, né? Você já vá pensando aí, qual o percentual dos projetos que vocês participaram estão em falha e parcial? E eu vou explicar o que que é falha e o que que é parcial, né? Então, se a gente for olhar aqui, projeto bem-sucedido é o seguinte, pessoal: entregue no prazo, certo? E tudo aquilo que foi determinado no escopo. Então, ou seja, vocês foram lá, fiz o projeto, comecei o projeto, a gente vai gastar tantos milhões e vamos entregar nesta data. Gastamos menos ou gastamos isso, né, o combinado, entregamos na data, sucesso, tá? O que que é parcial? Olha, a gente entregou tudo, mas a gente entregou atrasado, a gente entregou na data, mas gastou o dobro, né? E qualquer variância aí no meio é o que? Parcial. E o que que seria uma falha completa, né? Não entregar o projeto, tá? Então, quando a gente compara projetos tradicionais e projetos ágeis, né, a gente vê aí que a taxa de sucesso, né, é muito maior, né, e a gente tem somente 8% de falha, né. Se você for perguntar lá para os pais do Scrum, eles vão falar que, olha, esses 58% não fazem Scrum. Eu acho que isso é muito chiitismo, tá? Mas eu acredito que um projeto onde o Scrum esteja realmente sendo feito de maneira correta, o projeto não irá terminar em falha. Você pode entregar outra coisa, pode ser um sucesso parcial, mas falha completa é muito difícil, porque a gente se adapta à mudança, tá? E aí quero saber de vocês aí que estão me ouvindo, como que estão os projetos de vocês. Então, vou abrir aqui um pool, né, ou seja, uma pesquisa, né, de quantos por cento hoje aí, de tudo que vocês já trabalharam na vida, vocês viram, né, dos projetos que vocês trabalharam, quantos por cento somados é falha total e falha parcial, tá? Acabei de mandar aí para vocês, vou dar 1 minuto para vocês votarem. Interessante, está subindo aqui. Mais de 10 já votou. Vocês ainda têm 30 segundos. Vamos ver se todo mundo vota. 20 segundos para você votar. Tá legal, tá bem misturado. Últimos 10 segundos. Vamos lá, né? A maioria aqui ficou, né, ali na faixa dos 30%. Ninguém votou 40%, né? A gente tem votos em 50%. Temos votos praticamente em tudo. O que que não votou? 100% falha. E 40%, né? O demais está bem equilibrado, né? Então vocês podem ver que o ponto aqui era como vocês estão. Tem gente aqui que está só em 10%, né? Tem pelo menos uma pessoa que votou em 90%, ou seja, tudo que a pessoa trabalhou, ela praticamente teve algum tipo de problema, porque não conseguiu ser bem sucedido,
né? O ponto aqui é o quê? Fazer você pensar um pouquinho, tá? Então, assim, o que que eu vou apresentar aqui? Algumas coisas que podem ajudar vocês, né, a atingir um sucesso maior, tá? E a grande maioria aqui votou, agora que eu terminei, em 20%, tá? Legal. E tudo que eu vou apresentar aqui, como falei, vai ajudar vocês a aumentar esse percentual de sucesso, né? Ou diminuir esse percentual que você colocou agora, tá? Então, por que que as empresas precisam do Scrum, né? É muito comum o pessoal aí falar de transformação digital ou poder digital, né? Que é o quê? Comunicação, poder, armazenamento e conteúdo, né? O que que é poder, né? Então, ó, a taxa de crescimento hoje dobra a cada 18 meses, né? Poder do quê? Computacional, tá? Conteúdo, geralmente não é n elevado a 2, ou seja, imagina conteúdo da seguinte maneira, entra num site, né, de notícias, ele é 2 elevado a n, ou seja, a coisa cresce de maneira exponencial, tá? Então a gente tem que reduzir os nossos custos, tá? E mais ou menos aí, tá? Em 95%, ou seja, né? A organização daqui provavelmente 10 anos, né? Você vai ter que, vamos dizer, se hoje você vende a R$ 100 o seu produto, ele tem que custar 5. Rodrigo, isso é uma mentira, você está louco, né? O senhor tem usado substâncias ilícitas. Pensem no seguinte, nesse momento a gente está fazendo uma conferência online, certo? Com uma ferramenta chamada Zoom, que ela custa X dólares, que não vem ao caso. Mas agora, pense em 10 anos atrás. Você quer fazer uma conferência online com pessoas. Primeiro, você vai ter que procurar a Cisco, que basicamente ela que tinha webcam, ela que tinha infraestrutura. Qual o preço disso? Não era acessível, entende? Outro exemplo, né? Esse aqui muito mais próximo, né, de qualquer pessoa. YouTube. Qual era a maneira de se compartilhar, ou seja, passar informação de maneira visual? TV. Qual o custo para você produzir e colocar um programa na TV? Dificuldade, a barreira. Eu tenho que convencer um canal, pelo menos, a colocar meu conteúdo, não é? Se eu quiser agora subir um vídeo falando aqui sobre qualquer produto, de repente essa garrafa d'água, fazer a minha avaliação dela, eu faço um vídeo aqui e jogo no YouTube. Custo do YouTube como plataforma para mim dessa maneira, zero, né? Por isso que os YouTubers surgiram tão rápido, porque custo baixo, tá? E o que que é comunicação, né? A comunicação, ela está dobrando aí a cada 9 meses. Por exemplo, agora, se a gente pegar esse momento, a comunicação deve ter mais do que dobrado em menos de um mês. Por quê? Por causa da crise do coronavírus. Comunicação é o que? Maneira de eu me comunicar. E por último, né, a capacidade de armazenamento, tá? Essa aí tem dobrado mais ou menos a cada 12 meses, é provável que essa crise atual também influencie nisso. Exemplo de empresas que ajudam a dobrar essa taxa: Google, Amazon, Microsoft, né? Se a sua empresa está no cloud, né, e não está usando nenhum desses serviços, né, está usando um outro ou um próprio, a cada 12 meses você está tendo que ir lá e contratar mais, né? Eu lembro muito bem, uns anos atrás, muitos anos, estou falando aí de 2012, eu trabalhava no UOL, e eles tinham um gráfico de quanto eles tinham aumentado, né, no último ano, o uso, acesso, e a coisa naquela época, porque tinha sido bem na hora da inclusão digital, foi uma coisa assim, mais de 10 vezes no ano o aumento de tráfego do site, né? E eles tiveram que correr atrás do quê? De ter poder para responder a isso, né? E por que que a gente, né, tem tudo isso, mas nós estamos perdendo? Ou seja, porque o Scrum não está, né, salvando, né? Porque apesar da pessoa estar fazendo Scrum, ou seja, sprintando, geralmente ela está fazendo tudo isso aqui, né? Então, se você pegar lá um Product Backlog, ou melhor ainda, o que já foi entregue de features, e olhar, legal, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente fez, o que as pessoas estão usando.
você vai ver que numa média ali, só 25% das coisas que foram entregues realmente são usadas pelos clientes. 45% a gente chama de stories lixo. É que ou nunca ou raramente o cliente vai utilizar. E o pior de tudo é, quando não se há certezas do que será executado, você vai encontrar o trabalho nebuloso. O trabalho nebuloso é o seguinte, as pessoas inventando serviço, né? Ou seja, sabe aquela coisa de que eu não sei o que fazer, mas se eu não fizer nada, alguém vai vir e vai falar que eu não estou trabalhando. Então eu invento trabalho, né, que não tem valor nenhum para a empresa e não vai gerar literalmente dinheiro para a empresa. Né? Esse é o pior de tudo. Então a maioria das empresas hoje que não executam bem isso vão cair nisso. Só 25% realmente é necessário do produto. Né? E o problema é, se eu parar de gastar, né, os outros 75% só focar nos 25%, né, eu vou conseguir entregar muito mais rápido. E aí é daí que vem aquela frase, o dobro do trabalho na metade do tempo. Né? E para ficar melhor, troque trabalho por valor, o dobro do valor na metade do tempo. Valor do que? De negócio. Tá? E, né, as pessoas têm que parar, né, do que vender fantasia. Né? Isso aqui é um gráfico gigante. Tá? Você não conhece, basicamente isso aqui é gerenciamento de projetos. Tá? Clássico. Então tudo está aqui. Tudo que tem que ser feito, quanto tempo vai durar, está aqui. E a data de entrega vai ser aqui. Ótimo. Parem de pagar as pessoas para mentir para você ou parem de enganar os outros se você está fazendo isso. Isso aqui é uma mentira, né? É uma fantasia. Por quê? 65% dos requisitos mudam durante o desenvolvimento. Né? Então não adianta eu criar lá o gráfico mais bonito, mais preciso, fazendo toda a pesquisa com toda a informação correta, que ele é uma fantasia. Tá? O mundo muda. Eu gosto de falar, a vida acontece, então os requisitos vão mudar. Né? E eu peço, nisso aqui, confia em mim. Né? Não tem muito segredo, é só você pensar no último projeto que você participou, no dia 1 que você entrou lá, tudo que você imaginou que se fazer no ano, né? Foi executado naquele ano, nada mudou, né? E aí eu gostaria de fazer um exercício que você faça aí na sua casa, um conforto mental, né? Então, qual é o maior impedimento, né? Qual é o principal problema que você tem, se você preferir, mas a palavra impedimento nesse caso é melhor, tá? Para priorização na sua organização, ou seja, o que te atrapalha, o que te impede hoje de priorizar os itens de maneira correta. Tá? Pensa aí, né? Pensou? Legal. Né? E aonde isso se classifica? Né? O que eu quero dizer? Esse impedimento que você tem, o quão grave ele é. Né? Isso aqui é uma atividade que a gente faz tanto no License Scrum quanto no Scrum at Scale. No License, eles são os 3 primeiros itens, então eles são voltados realmente muito a time. E no Scrum at Scale a gente faz uma avaliação completa da organização. Tá? Mas o exercício é o seguinte, a sua priorização está como? Né? Eu estou sem impedimentos, é uma maravilha, eu tenho alguns problemas, né? Mas o time não está impactado, ou seja, tem problemas, mas a coisa continua andando, está muito bem. Eu tenho alguns impedimentos, né? Mas aqui eu tenho o progresso do time impactado e qual é a tendência a melhorar, se manter ou piorar. Ou é o caos completo, como eu gosto de falar, que é o que eu tenho grandes impedimentos e o time está bloqueado, ou seja, nesse caso da priorização eu não consigo, né, andar, né? Mesmo em organizações ágeis aí que estão bem administradas, tá, pessoal? A gente vê aí que mais ou menos 70% das pessoas continua trabalhando em um backlog relevante para os negócios, ou seja, 30% está trabalhando em coisa que não é relevante. Isso é desperdício, né? Jogar dinheiro fora, tá?
Solução nesse caso, por exemplo, cada time tem um backlog, claro, ordenado, né, a cada uma das sprints, tá bom? Para que a gente saiba o que a gente precisa fazer e em que ordem, tá? E nenhum membro do time é retirado para novos projetos. Ou seja, o time é estável, né? Ah, Rodrigo, isso não dá. Tem que dar, gente, né? Tem uma pesquisa que mostra, né? E aí eu falo, pesquisa científica não tem como, que quanto mais a pessoa troca o que ela está trabalhando, mais desperdício ela tem na perda de contexto. Ou seja, eu estou fazendo uma coisa aqui, aí eu troco para cá, eu preciso de um tempo para começar o quê? A performar. Aí troca de novo para lá, de novo eu tenho que. E aí a pessoa, não, trabalha em 4 projetos diferentes. Ela vai começar a performar, troca um para outro projeto. Começa a performar, troca para o outro. No final das contas, metade do tempo dessa pessoa é perdendo o quê? Engrenando, entendeu? Ou seja, quando você vai olhar, você está pagando um funcionário e está recebendo meio. Ah, mas ele faz 4 projetos. Ele não faz 4 projetos. Entendeu? É uma ilusão. No fundo, ele é um funcionário de meio projeto, tá? Exemplo, a gente compara aqui 2 aviões, tá? O primeiro feito com cascata, tá bom? Custo do projeto, 1,5 trilhões, né? Custo da unidade, né, saiu de 148 milhões para 337 milhões, né? Quem que é esse cara aqui? O F-35 americano, tá? E no último relatório ele ainda não está pronto para sair voando, produzir e entrar em combate, ou seja, entrar em operação, né, massiva. Tá bom? Número de pessoas trabalhando nesse projeto, 8 mil. Tá? E aí a gente compara com o Gripen da Saab. Tá? Custo do projeto, 14 bilhões. O outro está na casa dos trilhões, ou seja, nem dá para comparar o custo dos projetos. Se eu for comprar uma unidade do Gripen, eu gasto 69 milhões. Tá? Em abril de 2017, eles executaram a primeira produção, ou seja, construíram o primeiro avião completo, não protótipo, avião para ser entregue. Tá? E esse projeto tem mais ou menos quantas pessoas? Mais ou menos 2.000 pessoas. Ou seja, 1/4 do que tem no outro. Muita gente vem e critica da seguinte maneira, o F-35 ele é um avião de 5ª geração e o Gripen é de 4,5. O que não falta, né, é gente no YouTube falando que o Gripen é 4,5, mas veja bem, ele começou como um 4,5, mas hoje ele é um quinta superior ao F-35. Como assim? Porque eles vão evoluindo esse avião. Ele é o primeiro avião modular do mundo. Ou seja, se eu quero ter um motor melhor, eu tenho um time, ou um conjunto de times, porque eles usam Scrum at Scale, fazem um novo motor que se comunica com o avião que tem um padrão de regras ali para se comunicar. Inclusive, se eu tiver um avião pronto, eu troco, coloco esse novo motor e saio voando. Ou seja, entre aspas, ele é um avião Lego. E ele já tem novas peças, ou seja, ele já é mais performático do que a primeira versão. Então tem gente que já diz, isso aqui não é mais uma nave de 4,5 geração, ele já é de 5ª. E aí entra uma discussão. Por que a Saab não quer entrar nessa briga? Porque não há interesse nenhum em falar para os americanos que a gente tem um avião de 5ª geração também. E o governo americano também não tem interesse a deixar como tá, porque senão vai ficar mais gritante esse estouro de orçamento do F-35. Tá? Praticamente, se vocês pesquisarem, o Brasil comprou o Gripen, uma série de países na Europa está comprando, né, principalmente comparando com outros projetos americanos, e o motivo é esse. Essa aeronave, além de ser melhor hoje, ela vai ser melhor no futuro. Tá? E isso aqui é uma sala de Scrum, né? Ou seja, isso aqui é um time de Scrum lá na Saab. Ou seja, eu tenho um espaço onde eles têm ali um protótipo, né? Onde eles estão trabalhando. E todo time tem pelo menos um piloto de testes. E o motivo é o seguinte, é para você chegar lá no piloto e o piloto vai chegar e vai falar, e aí, posso testar? Porque é o seguinte, na hora que ele colocar lá no céu, se der qualquer problema, é a vida dele que está em risco. Entende?
Ah, tem como ejetar. E se der pau? E se for isso que está testando? Entende? Então, gera o que? Um senso de responsabilidade no time, porque o time tem todas as peças para desenvolver e testar aquele componente a ser colocado no caça. Tá? Tem um outro case no curso, que é o Hammer americano. Também passa pela mesma sensação. É bem interessante. Tá? Então, a gente tem que focar onde? Nos 25%, né, do que é útil. Daí, como já falei para vocês, vem a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, que é o livro. O Jeff se arrepende, mas eu perguntei para ele e falou, só que vende. Né? Então, assim, a palavra trabalho vende. Só que melhor do que trabalho seria ter colocado valor. Só que o valor talvez não vendesse. Então, aquelas coisas, né? Se tivesse colocado valor, talvez o livro não tivesse vendido tanto, a gente não estaria hoje na situação de a gente ver CEOs querendo conversar com a gente para falar, olha, eu preciso executar esse Scrum, porque eu preciso, esse negócio é 4 vezes, eu preciso ser como os outros, meus concorrentes estão fazendo, né? De onde vem isso aqui, né, o 4 vezes, né? A eficiência do projeto, ou seja, o trabalho que eu entrego ali, o trabalho que agrega valor sobre o tempo. Né? Então, se você olhar, muitas empresas hoje, se você realmente olhar a cadeia inteira, a empresa, na verdade, está com 5% de eficiência. Tá? A entrega, no final das contas, é só 1,25% do que a empresa seria capaz. E aí a entrega de valor, ou seja, pensa no seguinte, nossa empresa, quanta gente está entregando coisa, ou quanta gente está trabalhando com um produto legado que não gera nova receita. Ah, é porque tem um cara lá, a gente precisa manter, coisas do gênero. Né? Parar de fazer isso. Né? Qual o objetivo inicial? Né? Aumentar isso aqui para 5%. E aí a gente chega nisso, no dobro, na metade do tempo. Tá? É daí que vem o nome do livro. Tá bom? E muita gente fala sobre Lean. Tá? E assim, Lean, pessoal, ele pode se tornar o número 1. Tá? A Toyota conseguiu virar a maior empresa em lucro, né, em veículos, isso alguns anos atrás aí, trabalhando só com Lean, ou seja, melhorar o processo puro, tá? Mas só o Scrum ou o ágil vai te manter na primeira posição, ou seja, como número 1, né? Então, essa reportagem aqui, né, vocês procurarem aqui o Norman Harold Krieger, que era o antigo CEO da BMW, isso aqui é do meio do ano passado, a gente está falando aí de menos de um ano, quase um ano agora, tá? Mês que vem vai fazer um ano, tá? Tá lá na Forbes e tem na Eletrek, se vocês quiserem dar uma olhada. É bem fácil achar, né? A Tesla hoje é considerada a menina dos olhos de ouro dentro do mercado automotivo, certo? Né? Por que que ele saiu de lá? Olha aqui, ó. Quando falhou, né, em encontrar sucessores às inovações propostas pelo i3 e pelo i8. O que que ele tentou fazer? Tentou retificar isso 2 semanas atrás, quando essa notícia foi feita, né? Falando que eles precisavam acelerar os planos do quê? De eletrificação da marca. Para responder a quem? A Tesla, tá? Para chegar ao quê? A 25 carros, né? Em 2 anos antes do previsto, ou seja, em 2023, né? Então ele falhou em fazer isso. Saiu. Mandaram ele embora? Não. Ele pediu as contas, né? Por quê? Porque ele não estava conseguindo entregar o que era necessário para a BMW seguir em frente. Todo mundo sabe que o carro elétrico é o futuro. Tem limites na Europa de emissão, tudo vai ter que ser elétrico, né? E a BMW não conseguiu responder essa mudança rápido o suficiente. Alguém realmente acredita que a BMW não tenha dinheiro? Não tem engenheiros para fazer isso? Onde estava o problema? Execução. Não era falta de dinheiro, nem falta de pessoas para fazer isso, tá? E a Tesla, né, ela usa Scrum, inclusive um trainer que também é trainer de Scrum at Scale, que é o Joe Justice, foi consultor na Tesla para eles começarem a fazer ágil. Né? Por que contrataram o Joe Justice? Porque o Joe Justice
fez um carro utilizando um container, onde você vem com um time Scrum e monta um carro. Ou seja, se eu precisar montar 2 carros, eu coloco todos os componentes em 2 containers. Cada container um carro. Se eu precisar 1000 carros, 1000 containers. Entenderam? E o carro dele também era modular. Tá? Qual que é a conexão, tá, entre Lean, Scrum e Ágil, né? Então, lá em mais ou menos nos anos 50, surge aí o sistema de produção Toyota, tá? Lean na veia, tá? Taiichi Ohno. Isso inspira, né? Então, Lean inspira o quê? O Scrum, né? Nos anos 90. O Scrum Guide, tá bom? Escrito por quem? Jeff Standler, Ken Schreiber, os 2 co-criadores, tá? Em 2011, né? Desculpa, 2001, né? Isso é o que? Parente do que, né? Do Manifesto Ágil, né? Que surgiu em 2001, ou seja, ele é um dos digamos assim, frameworks que fazem parte, né? Apesar que o movimento ágil não prega nenhum deles especificamente, tá bom? A gente está falando aí de colocar consumidor, indivíduos, interações, resposta à mudança, trabalho em software. Por que software? Né? Inclusive, uma pessoa já deixou uma pergunta aqui sobre isso. Porque na época as pessoas que estavam nesse movimento trabalhavam com software, então eles foram falar do que eles entendiam, né? E em 2014 surge o livro, né, ou seja, a implementação, né, escrita, né, que muita gente aqui no Brasil conhece, que é o dobro do trabalho na metade do tempo. Ou a capa original em inglês, aí é a arte de, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, tá? Do Jeff Sandler com o filho dele, que é o JJ. Tá? Então essa é a ligação de tudo, tá bom, pessoal? E como que eu faço, né, para os times performarem? Eu mostrei para vocês o 353, né? E eu preciso adicionar patterns, ou seja, padrões, né? Coisas que já são conhecidas, né? E para isso existe uma central de conhecimento, né? Uma delas é o Scrum Book, que literalmente pega isso aqui e imprime, nada além disso, tá? Do que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é esse livrozinho que está aqui. Vocês podem ver aqui na direita, capa branca, post-it amarelo, tá? Ou vocês podem entrar no scrumplop.org e procurar os padrões que estão aqui dentro. Qual que é um dos problemas? Esse site ele é bem confuso, tá? Uma opção melhor, na minha opinião, é você procurar o site indexado pelo Google, que é esse segundo, quando você escreve Scrumplop, né? Google, você tem aqui a comunidade já indexada. Né? Ops, não é esse não. É esse aqui, né? E aqui na esquerda eu tenho facilmente os patterns e eu já vejo os nomes do patterns. O que é legal? Como eu estou usando o Chrome, eu posso pegar aqui e traduzir para o português. E a tradução do Google é muito boa, tá? Eu vou voltar aqui para o inglês que eu já estou mais acostumado. Tá? Então aqui eu tenho nomes do patterns e o que ele resolve, né? Quando que ele surge. Então, por exemplo, um problema muito comum, tá? Problema de chegar no final da sprint e ter um monte de coisa incompleta. Tem um pattern para isso. O nome desse pattern é swarming. Se eu procurar aqui, ó, swarming, one piece of continuous flow. Se eu abro ele lá, todo pattern tem uma maneira que ele está escrito, tá bom? Aqui. Então, o que é o swarming, para resumir? Em vez de você colocar uma pessoa trabalhando em cada uma das histórias, eu coloco mais de uma pessoa trabalhando na mesma história, para que entregar ela mais rápido, né? E o nome vem aí porque é o swarming, que é como as abelhas trabalham, tá? No pattern tem toda a história do porquê isso funciona, tá? Tem exemplos, né? E aí vai indo, ele tem todo um padrãozinho.
O ponto principal é, isso aqui não é, olha, o pessoal resolveu escrever isso aqui, veio da minha cabeça, e eu vou escrever um pattern lá que vai ajudar as pessoas. Não, isso aqui tem que ser testado pelo menos em 3 ambientes totalmente diferentes, ou seja, tem que ser em empresas diferentes e obter resultados. Tá? E aí existe uma série de patterns aqui dentro que podem ser utilizados. Inclusive um deles que quase todo mundo hoje ficou popularizado é o Happiness Metric. Ele também é um pattern, né? Ou seja, a felicidade do time, né? Ou seja, como que eu trato com a felicidade do time, como que eu trabalho com ela, como eu meço ela. Tá? Por que isso é importante? Aí ele vai lá e desenvolve tudo isso. O ponto aqui, pessoal, né, eu gosto de dizer para os meus alunos em turma, para mim o Scrum se divide entre esquerda e direita e não tem nada a ver com partido político. É o famoso pessoal que esquerda gosta de abraçar a árvore, ama o mundo, mas não traz resultado real. E o pessoal de direita é o pessoal frio que está olhando o resultado. Eles são tão frios que, para responder o pessoal de esquerda, eles criaram esse pattern, que é ver felicidade do time e como transformar o time mais feliz, para o pessoal que quer abraçar a árvore. Entende? Por isso, esse pessoal que está nesse lado, que está olhando métricas, que está olhando patterns, acaba sendo mais performático e no final do dia, mesmo a pessoa ali diz que gosta de abraçar a árvore, quer trabalhar para esse cara porque ele performa, porque ele está numa empresa bem sucedida. Tá? Então, aconselho muito vocês olharem aí o que tem no Scrumplop, tem muito conteúdo, tá? Durante o curso, eu passo por 10 dos patterns que a gente considera os mais importantes dentro do Scrum, ou seja, eu quero executar o Scrum bem, né? Qual a diferença entre alguém que executa mal e alguém que faz Scrum de verdade? Segue o 353, que eu já apresentei para vocês, e utiliza patterns para quê? Atingir performance, ou seja, atingir resultado, que tem que ser medível, tá bom? E aí, pessoal, a gente já está chegando aqui no final, a gente ainda tem 15 minutos, mas se for necessário, tiver mais pergunta, eu não tenho nenhum problema de ficar e responder, tá? Peço aí que vocês coloquem as perguntas que vocês têm, tá bom? Tem uma já que eu vou responder. E aonde está isso? Se vocês olharem aí a telinha de vocês, deixa eu colocar aqui o... Cadê o... Aqui, Pointer Options. Se vocês olharem aí a tela de vocês, tem aí um Q&A, né, no Zoom, onde você clica e você pode mandar a pergunta, ela vai aparecer aqui para mim, tá? E eu respondo, tá bom, pessoal? Então mande aí as perguntas. Se não achar, clica no chat, manda a pergunta pelo chat mesmo, não tem problema nenhum, tá? Quem quiser, pessoal, tá? Eu vou deixar aqui projetando enquanto eu respondo as perguntas, né? Na direita você pode escanear e você vai entrar lá numa landing page onde a gente tem mais informações sobre o License Scrum Program, tem um vídeo meu explicando a origem, é realmente um vídeo mais voltado para marketing, tá? Ou seja, explicar o que é o programa, né? Lá também tem um link para o site do programa oficial, né? Uma das coisas legais, né, o programa foi criado pelo Jeff Sandler, então a visão dele de como implementar o Scrum, tá? Que para mim é a maneira correta, tá? Antes mesmo de me tornar trainer, eu já acreditava nisso, e por isso eu resolvi me tornar trainer, para que ajudasse pessoas a fazerem o Scrum que eu acredito ser aquele que traz resultados, que na minha experiência foi o que trouxe resultados, porque como todos, eu já sofri muito, trabalhei em empresa, cheguei a pedir as contas porque não aguentava a situação que estava ali, eu falei, eu preciso mudar isso. E aí eu fui falar, não, para mudar de verdade eu preciso me tornar trainer, né? Então, se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão cair lá no site, tá? E tem um vídeo do Jeff bem legal no link lá para o site do programa, que ele fala porque ele criou o programa, né? Porque os japoneses pediram para ele, porque ele queria parar com esse negócio de squads, né? Parar com essa coisa de Scrum que não entrega. E quem ainda não me tiver, o da direita, você pode me adicionar no LinkedIn. Se tiver outra dúvida, não se sentir confortável em mandar a sua dúvida, porque é um cenário muito pessoal seu, vai lá, me manda uma mensagem que eu vou responder para você o mais breve possível, tá? Me perguntaram mais cedo aqui qual a sua visão, experiência com Scrum fora da TI.
Não existe nada impedindo o Scrum de estar fora da TI. Mostrei para vocês o exemplo da Saab, a Saab executa Scrum, né? A 3M executa Scrum e não só isso, tá? A 3M ela tem um trainer como eu, que é o Brian Hackerson, espero não ter errado o segundo nome dele, que ele é um Scrum at Scale Trainer e ele é um LST, ou seja, um Licensed Scrum Trainer, como eu, interno, ou seja, ele só dá treinamento dentro da 3M. Tá? Desculpa, por que isso? Porque eles acreditam que esse é o futuro, então eles precisam preparar mais gente. Então eles têm um trainer interno. Outra empresa que tem um trainer interno, né? Fiquei sabendo recentemente, putz, agora me escapou o nome. Ah, lembrei. A Bembev. Só que ele não está no Brasil, ele está na Europa. Tá? Eles têm um trainer interno, nesse caso só de License Scrum, para treinar as pessoas dentro da companhia. Ele foi lá e treinou, porque eu vi num webinar que a gente teve, não chega nem a ser um webinar, eu diria uma coisa um pouco mais fechada ali da comunidade, ele trouxe um executivo porque queria conversar com o Jeff depois de ter feito o treinamento dele, ou seja, ele deu treinamento para executivo. Ou seja, a empresa tem um trainer lá dentro, tá? E a pessoa foi o quê? Olha, hierarquicamente o VP está muito acima do trainer. Ele pode estar fora até da hierarquia, mas vamos dizer, quem tem mais poder, vocês acham? É o VP. O VP entrou como aluno para aprender com esse trainer. E o trainer aí, e o executivo também, tem que deixar o ego de lado. Ele foi ali para aprender, por quê? Porque a empresa precisa evoluir. Tá? Também perguntaram aqui, quando você fala em pedir demissão, também posso entender que quiseram puxar e compartilhar pessoas do seu time para outros projetos. Falou que trabalhar na 3M é fantástico. Sim, a 3M é fantástico. Eu conversei muito com o Brian Hackerson, ele fez parte do meu trainer do LST, né? Então a gente deu uma turma junto lá em Boston. Vou dizer aqui, tá? Mas não posso falar o nome da empresa por questão de respeito. Mas eu trabalhei numa consultoria em São Paulo, tá? Muito famosa, e algumas coisas me incomodaram. Primeira, e isso depois eu aprendi na época, eu falei, cara, eu não sei contratar pessoas, esse é meu problema. Pediram para contratar gente, eu fui atrás, e aí eu falei, não tô achando gente, cara. Aí o cara chegou para mim e falou, contrata quem aparecer. Aí eu achei duas pessoas, né, porque o cara falou para mim isso, né? Porque ele estava sofrendo pressão da empresa que a gente estava trabalhando, ou seja, a empresa que a gente prestava consultoria. E aí o cara chegou para mim e falou, contrata. Eu, tô bom. Eu achei dois caras e um era um senhorzinho. Esse senhorzinho, ele era bom, só que ele estava um pouco enferrujado. Passou 2 dias, ele chegou para mim, Rodrigo, eu preciso falar com você, né? O cara que tinha pedido para contratar. Não, porque essa pessoa, ela não entra nos padrões da empresa. Você tem que entender que a gente aqui é jovial, ele está muito aquém, né? Aí eu, tipo, quer dizer que passou de uma certa idade, não pode ser mais contratado. É isso? Né? Isso me incomodou muito, né? Outra coisa, o cliente, nem os funcionários deles gostavam de trabalhar para ele. Ele era um cara que estava sofrendo pressão de cima, ele era gerente, o diretor queria ágil, contratou a gente para aplicar ágil, né? E eu era Product Owner, Dev Team, Scrum Master, gerente de projetos e, se duvidar, limpa a fossa e faz quentinha. Ou seja, eu tinha que fazer tudo. E eu não conseguia fazer nenhum desses papéis de verdade, né? E aí eu lembro muito bem que ele queria alguns projetos e passou, e aí aconteceu duas coisas. Eu dei um treinamento para ele de Scrum, na época não era trainer de nada, mas foi, cara, eu já tinha dado, eu comecei a me apaixonar mais por isso. E aí ele chegou para mim e falou, cara, lindo, maravilhoso, mas eu quero que entregue. Aí eu tava tipo, sim, eu preciso fazer isso aqui para entregar. Por quê? Porque ele queria o quê? O cara agora, ele não podia esperar o processo começar a acontecer. E a gota d'água para mim foi, ele virou para mim e falou, eu tenho esses projetos, né? Eu preciso de gente para esses. Eu estava trabalhando para contratar gente para esses. Ele falou, não, isso aqui eu resolvo interno. O que deve ter acontecido? O diretor pressionou ele, e ele falou assim, eu preciso de gente para esse projeto, e avisou o cara em cima de mim na consultoria. Eu virei para ele, cara. E aí ele ainda fez uma reunião com o cara para me colocar na fogueira, não, porque eu não tenho gente por causa disso, meu diretor tá me pressionando. E aí terminou a reunião, fechou o notebook, eu lembro que eu falei pro cara, ele falou, Rodrigo, você tá bem? Não sei.
Mas eu preciso te falar uma coisa, para mim acabou, né? Eu tô indo embora. Eu fico o tempo que você precisar, dou apoio que você precisar, mas só que não funciona. Aí ele falou, não, mas Rodrigo, o que aconteceu? Cara, não precisa de justificativa. Para mim já foi. Por quê? Como eu posso trabalhar para alguém que vai me pôr no fogo, né? Falou que você garantia num projeto, agora quero gente, né? E aí somou tudo, eu falei, cara, tô indo embora. E aí eu lembro que eu falei, eu não sei o que eu vou fazer da vida, de repente eu vou dar palestra, de repente eu vou virar trainer, eu não sei, mas isso aqui que a gente está fazendo para mim tá tudo errado, né? E aí ele procurou alguém a jato na empresa, então pegou como era uma empresa jovial, eles tinham um pessoal na casa dos 23, 24 anos, muito bons, de faculdade top, o cara saiu, muito bom mesmo. O cara chegou na sala, comecei a passar tudo o projeto pro cara, ele conseguiu no mesmo dia, a gente saiu acho que 11 horas da empresa. Coloquei tudo lá para ele. Pá, 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 pá. Ó, isso, é isso, é isso. Você vai trabalhar com esse cara. É assim, transparência total. Tanto é que esse cara que me mandava em mim estava do meu lado e via. Cara, ele olhava para mim, mas é isso, é isso. Aí o cara saiu para ir no banheiro. Aí o cara virou para mim, Rodrigo, o que foi? Por que a gente está seguindo com esse projeto? Isso aqui não faz sentido para a empresa. Eu falei, cara, quer a verdade? Ou você quer que eu invente? Ele falou, não, me conta a verdade. Não fala que eu te contei, porque eu já tinha descoberto isso lá atrás, porque eu fui olhando. Porque o cara, o diretor, né, do outro cara numa empresa que a gente prestava consultoria, ele era amigo do dono da nossa empresa. Só por isso, o projeto não fazia sentido nenhum para a empresa. Então, assim, cara, não vou ficar aqui. Tá? É... Mas eu falo, isso não é para todo mundo. Inclusive, já contei essa história em CAC, já contei essa história em treinamento meu, né? Isso não é para todo mundo, né? Hoje eu moro com minha esposa, mas na época eu ainda morava com meus pais. Então, assim, eu tinha uma segurança, eu também tinha reserva na época para pelo menos ficar 3 meses olhando para o teto sem incomodar meus pais. E na pior hipótese, eu teria comida na mesa. Né? Então, assim, não é para todo mundo. Eu entendo que nem todo mundo pode fazer isso, tá? Perguntaram aqui, essa veio por Q&A, né? Pessoas de fora do time Scrum Study, não sei porque escreveu Scrum Study, né? Podem participar da cerimônia de Sprint Retrospective? Olha, poder pode, né? Não existe nada que impede, tá bom, Eduardo? Mas o grande ponto é o seguinte, por que essas pessoas estão participando? Tá? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a retrospectiva é o momento que a gente vai olhar para trás. Quem que trabalhou na sprint? Time, Scrum Master, Product Owner. Por que você tem outras pessoas de fora participando? Nada impede, mas essa é sempre a minha primeira pergunta, porque às vezes é pressão externa, é uma coisa. 2, pode ser alguém querendo saber o que está acontecendo e só saber, nesse caso tudo bem, ou quer saber e tomar ação, de repente aí o time fica o quê? Inibido a falar a verdade. Tá? Outro cenário, Agile Coach. Né? O time está com problema e aí é transparência nesse caso. O cara está entrando lá como Agile Coach para ajudar. Né? Já cheguei a fazer isso mais de uma vez. De chegar, cara, Scrum Master, eu vou tocar essa retrospectiva, deixa eu entender a coisa aqui. Para quê? Para eu entender o que estava acontecendo no time, como Agile Coach, aí virar Scrum Master, ó, tem caminhos e ver o quê? Aonde vai fazer coach e mentoring com aquele Scrum Master, inclusive em alguns casos de pessoas do time que claramente dava para ver que eram o quê? Algumas pessoas falariam pessoas problemas, mas eu não encaro assim, eu encaro, olha, oportunidade para uma pessoa mais performática, eram pessoas que às vezes subiam muito o nível de voz, tomavam a sala com a opinião dela, e ficava claro que as pessoas, se ele falasse que estava tudo bem, o pessoal compra, se ele falar que está tudo ruim, todo mundo compra, né? Então, no final das contas não há problemas das pessoas, né, fora do time participarem da retrospectiva, tá? Mas tome cuidado com isso. Nem todo o cenário isso é válido, tá? E a pessoa escreveu Scrum Study, me lembrei agora, é um órgão certificador aí, meia boca, né, que tem aí no mercado, que inclusive deu certificação de Scrum Master, porque a prova deles eu fiz na época só para ver o que era, nem deve ser considerado, né? Legal. Que mais escreveram aqui?
Ah, um rapaz falou aqui que o Rubens falou que tem 53 anos, né? Já sou para muitos senhorzinhos. Cara, não é senhorzinho, 57 anos. Meu pai tá com 66, se eu não me engano, né? Fala com gente mais jovem que eu, que às vezes eu não consigo falar com a pessoa, entende? A idade não tem nada a ver. Tem um filme que é o Senhor Estagiário, que é ótimo para isso, né? A idade traz experiência e ela tem que ser utilizada. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já vi jovens de 20 anos, né? Que as pessoas vão falar, parece um velho, mentalidade, e a gente fala com pessoas de 80 anos que a pessoa tá lúcida, tá super bem, super atenta no assunto que ela trabalha. Por que que você não vai, né, colocar uma pessoa dessa na sua empresa, né? Afinal, qual é o objetivo da empresa? Né? Ser mais performática, gerar mais lucro. Se a empresa, o objetivo não é lucro, vamos dizer que é uma ONG, gerar mais daquilo que ela faz, né? Entregar mais por menos, a idade não importa. E isso para mim entra, né, na questão também do dress code. Cara, deixa o pessoal se vestir do jeito que quiser, e aí tem que ser do jeito que quiser. Eu gosto de ir nas empresas um pouco mais social, né? Inclusive eu gosto de usar paletó, né? Cara, a única diferença entre você tirar sarro de um cara que tá de terno e o cara que veio de crocs, shorts e regata é a roupa dela, o preconceito é o mesmo. Então aquela empresa super jovial, mas você não pode vir aqui de terno, é a mesma coisa. Entende? Então, assim, deixa se vestir como quer. Se o cara quer vir de terno, deixa. Quer vir de social, deixa. Né? E aí, tudo bem. Né? O Marco aqui falou, o Marco Casarim, tô com 51 e continuo investindo em treinamento, aprendendo sempre. Que bom, Marco. O Marco já fez treinamento comigo, muita gente boa, né, pessoal? E aí, a gente está encerrando o tempo. Quem ainda tiver uma pergunta, agora a oportunidade aí, a gente tem aí mais 2 minutos, tá? E aí, voltando, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, tem o QR Code, né, do License Scrum. A gente tem curso de LSPO, que é para Product Owners, e de LSM vindo, né? Dia 6 agora é o de LSPO, e dia 20, deixa eu te falar certinho, porque, né, depois a pessoa, pô, Rodrigo, você falou essa data e era outra data, eu fui lá ver na agenda da Máximos. Vamos lá. Isso aí não tá aqui, peraí. Deixa eu abrir no próprio site da Máximos, vai ser mais fácil ainda. Deixa eu dar um stop share para vocês me verem maior, né? E pegar aqui a agenda. Vamos lá. O LSPO é isso mesmo, dia 6 e 7, tá bom? E o LSM vai ser dia 20 e 21, tá? Todo mês que vem. O que é legal desses cursos? Como falei já para vocês, visão do Jeff, né? Do Jeff Sandler, ou seja, um dos co-criadores de como aplicar Scrum e ser eficiente, tá, pessoal? Além disso, a gente está com um preço bem agressivo, promocional, para essa primeira turma, que é de R$ 1.500, tá? É um curso de 16 horas, 2 dias, né? Ambos têm uma prova de certificação, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, eu vou ficar à disposição, né? Quem ainda não tem pode mandar um e-mail para mim pelo rodrigo.camargo@maximus.com ou me mandar uma mensagem no LinkedIn, tá? A gente também tem, veio mais uma perguntinha, já vejo, a gente também está tendo aí algumas promoções, a gente vai sortear uma vaga para o treinamento da LSPO, para quem compartilhar a nossa postagens em redes sociais, né? Tem lá as regrinhas, quem quiser dar uma olhada, tem tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E a gente também tem uma para empresas, principalmente, mas se você arrumar mais 5 amigos também é válido. Então, assim, a gente está dando uma vaga, né? Se você tiver 5 indicações pagantes, tá? Por que tudo isso? Né? Para começar realmente a espalhar, né? Talvez seja uma palavra melhor do que disseminar, o bom Scrum aqui no Brasil, ou seja, executar Scrum que realmente traz resultados. Tá bom, pessoal? Tá? Tenho 2 perguntas aqui, uma do José. Vamos lá. Como anda a questão de contratação para recém-certificados em Scrum? Olha, o mercado nesse momento ele está um pouco confuso, e eu não estou falando nem de Scrum, estou falando do mundo, porque é a situação atual que a gente sabe do coronavírus.
Mas também tem aquela coisa dupla. Tá um pouco maluco, mas pode ser positivo. Tem empresa aproveitando para trocar peças, né? Então, tem gente sendo mandada embora, gente sendo contratada, tem empresa contratando porque precisa se inovar. Exemplo, o Zoom supervalorizou, né, a gente está usando agora, supervalorizou porque todo mundo foi para home office. Quanto a recém-certificado, o que pesa muito, tá? O que eu vejo do mercado? Qual é a sua bagagem? Então, ou seja, vamos dizer assim, você resolveu fazer um curso de Scrum Master ou um curso de PO, ou seja, você escolheu um dos papéis. Aí eu falo para as pessoas, por favor, não escolha o papel baseado em salário, escolha baseado no que você quer ser. Lê o Scrum Guide, tem dúvida, me pergunta, eu explico o que o papel em si é, e fala, não, eu quero fazer isso aqui, eu vou ser este papel. Legal. E aí, né, o que da sua bagagem, do que você trabalhou até agora, você traz para isso? Então, por exemplo, eu era uma pessoa de qualidade antes de virar, inclusive, PO e Scrum Master. Eu fiz os dois papéis, depois virar Agile Coach e Trainer. Eu não parei até hoje de ser uma pessoa de qualidade. Então, quando eu sento, eu tenho um background muito grande de qualidade para discutir, né? Então, por exemplo, eu falo com muita facilidade de DevOps, eu falo com muita facilidade de, olha, os problemas que geralmente acontecem para o pessoal de qualidade, que é o projeto já está atrasado, tem que testar em curto período, por isso que os bugs chegam em produção. Então, eu não parei de ter tudo isso. E, inclusive, nas minhas primeiras oportunidades, eu geralmente trabalhava como a função, e a segunda função minha era cuidar um pouco de qualidade, porque tinha até júniores na equipe, mas eu tinha mais conhecimento que eles, então eu ajudava, eu avaliava, entendeu? Então eu não parei de ser, naquela época, hoje eu já parei, né, um analista de testes, mas eu ainda tenho conhecimento de background. Então, tirei minha certificação, que eu faço? Se inscreve nas vagas, né? E as pessoas vão perguntar, depois que você fizer o curso, ler o guide, etc., vão perguntar para você, o que você faria nessa situação, nisso aqui? Use o seu background, você não parou de ser aquilo. Então, você ainda tem uma experiência vasta de trabalho e principalmente de relacionamento com as pessoas que vai te ser útil, tá bom? Eu acredito que assim que a gente passar pela crise vai ter um boom de contratação, muita gente vai ir para o ágil, porque uma das coisas que eu garanto para vocês, o ágil ajuda a trabalhar de maneira remota. Por quê? Porque eu montei, né, dentro de uma empresa um time que está trabalhando de maneira remota agora, está indo bem, que eu sei, e que trabalhava muito bem de maneira remota porque a gente tinha pessoas do Brasil inteiro, só que a gente escolhia as peças, o trabalho remoto não é para todo mundo, tá? Acho que eu estendi um pouco, mas espero ter ajudado aí na questão. Se tiver ficado, pode mandar mais uma dúvida. E a Joandra perguntou se a live vai ficar disponível em algum lugar. Vai sim, Joandra, tá? A gente pretende subir ela no YouTube e deve subir aí provavelmente durante a semana ou a semana que vem, tá? Mas aí a gente tem uma questão aí de às vezes demorar um pouco mais para incentivar o pessoal a participar ao vivo mesmo, tá? Mas ela vai estar disponível, tá bom? Beleza. Dá mais um minuto, se alguém quiser correr e mandar uma pergunta agora é a hora, senão vou encerrar às 25, né? E aí eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês, a paciência e por ter, principalmente, reservado essa uma hora para ficar aqui comigo, né? Sou muito, muito, muito agradecido, tá? Realmente fico feliz aí em poder passar conteúdo, responder pergunta, tá bom, pessoal? E aí, quem quiser, quem puder, né? A gente tem os cursos aí vindo, tanto no começo do mês, né? Que vem, e a gente vai ter outras turmas abrindo, tá bom? O José mandou mais uma pergunta, peraí. Desculpa, estava ficando com a garganta seca. O melhor caminho para quem já foi dev depois gerente de projeto seria Scrum Master? Essa é uma boa pergunta. Legal, interessante. Olha, o dev, tanto faz, tá? Acho que não importa tanto, mas gerente de projetos. O que eu já vi, tá, José? Eu já vi tanto o empresa chegar e falar, todo mundo agora é Scrum Master, quem era gerente de projetos, e todo mundo agora é Product Owner. Não gosto de nenhuma das duas abordagens, tá? Também já vi a terceira abordagem, menos pior, mas também não gosto. Você escolhe se você é PO ou Scrum Master. E por que eu tô falando você escolhe não é uma abordagem? Dá ferramentas, né? Então, assim, o mais comum,
tá? É o gerente de projetos se identificar com o papel do Scrum Master, tá? Por quê? Porque o gerente de projetos tem aquela questão de comando e controle, e geralmente comando e controle trabalham em comandar o quê? O produto? Geralmente não, está com o analista de negócios, processo. E toda essa bagagem que você teve de gerenciamento de projetos ainda é válida. A maneira de se gerenciar projetos, ou seja, skills, não mudaram. A gente está mudando a maneira, né, como a gente está executando o processo em si e o planejamento. Ele é menor. Tá? Então, assim, a maioria dos gerentes de projetos se identifica mais com o papel de Scrum Master. Certo? Legal. Mas tem gerente de projetos que vira Product Owner porque quer trabalhar com o produto, né? Por que isso? Aí no seu caso não deve acontecer, geralmente a história é assim, ele era um analista de negócios, queria evoluir, já tinha chegado no pico da carreira, ofereceram para ele o cargo de gerente de projetos, ele resolveu aprender e virou, mas ele ainda continua amando o produto, né? Mas também nada impede do cara ter virado gerente de projetos, né? Foi subindo, sempre com projetos, mas ele gosta de trabalhar com o produto, pensar o produto, né? Então, sua tendência é sim, Scrum Master. Mas veja, se você tem uma paixão por produto, ou seja, criar coisas, né? Criar palpável ou software, né? Pensar no produto, talvez seja melhor fazer um curso de Product Owner, né? E ir para o lado do Product Owner, tá? E aí tem aquela questão também, uma pergunta a mais, Agile Coach só vira se tivesse Scrum Master. Opinião minha, é mais fácil um Scrum Master virar um Agile Coach do que um Product Owner virar um Agile Coach. Porém, contudo, todavia, já tem o papel de Product Management bem estabelecido aqui no Brasil, que é aspas, o próximo passo de um Product Owner, que no fundo é um Product Owner olhando mais produtos ou um macro da empresa. Pode ser colocado equivalente em termos salariais, aí volta a questão que você prefere, né? Mas a gente vê Product Owners se tornando Agile Coaches. Só que ele vai sofrer um pouquinho na transição, porque ele vai ter que aprender algumas skills de Scrum Masters que talvez ele não tenha se preocupado durante a carreira de Product Owner. Mas, de novo, a gente pode aprender qualquer coisa, nós somos seres humanos, né? Esse é o nosso diferencial com os outros animais, a gente aprende. Então, nova ferramenta, aprende a usar e coloca na caixinha de ferramentas. Se você precisar aprender mais uma, aprende, tá bom? Então, para resumir, lê bem o que o Scrum Master faz, vê se você se apaixona, ficou na dúvida, dá uma olhadinha no Product Owner. Tá? E é isso, pessoal. Né? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Tá? Como falei, mais tarde esse webinar vai estar disponível aí no YouTube para vocês compartilharem com os colegas de vocês. Quando a gente colocar, a gente deve colocar nos nossos grupos, né? A disponibilidade. Tá? Ficou alguma dúvida? Quer conversar comigo? Pode mandar uma mensagem lá no LinkedIn ou no rodrigo.camargo@maximus.com, tá? E agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham um bom final aí de quinta-feira com a família de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado e boa noite.